Olá, gente, saudações, obrigado pela companhia. Aqui Jair Eduardo, editor do Pitoco e também aqui do Pitocast. Estamos circulando, como fazemos há 29 anos, toda sexta-feira. Estamos circulando com mais uma edição, dessa vez da revista. Você já sabe, o jornal é semanal, a revista é uma vez por mês. Estamos trazendo em destaque o Show Rural Copavel e suas repercussões na economia. Estamos falando também do caso Master, dizendo que o tiozão do Zap mosqueou. O que quer dizer? Quem foi que trouxe o envolvimento do Dias Toffoli, do Xandão, na confusão do Banco Master? Foi o tiozão do Zap? Foi o influencer? Não, foi o jornalismo profissional. Jornal O Globo, Estadão de São Paulo, Folha de São Paulo, o jornalismo profissional, que tantas vezes apanhou, né? Tantas vezes foi substituído pelos aqueles que buscam o viés de confirmação, por influencers, pelo tiozão do Zap, né? Mas não foram eles, pelo contrário. Os influencers venderam posts para o Banco Master atacar o BC, né? Isso é importante a gente saber distinguir quem é quem no cenário da comunicação social. O oeste do Paraná abriga o município com o maior número de telhados solares do planeta. 80% das residências têm energia solar. Qual é a cidade? Está aqui na revista do Pitoco. Você pode encontrar ali na banca do Edson, certo? Em frente à Praça do Imigrante. Guto Silva esteve em Cascavel, foi aclamado como candidato do governador. Será que é mesmo? Andei conversando com a turminha de Curitiba e o presidente da Assembleia diz que está no jogo, não abre mão da indicação e tem disputa aí que pode dividir, rachar o grupo do governador Ratinho Júnior se ele não souber conduzir essa questão de forma adequada. Estamos entrevistando também o presidente da FAEP, Eduardo Meneghetti, sobre a parceria Europa-Mercosul, entre muitos outros assuntos que estão aqui na edição da revista do Pitoco. Gente, recebo hoje, para aquela prosa de 30 minutos, se vira nos 30, presidente da Câmara Municipal de Cascavel, vereador Tiago. Tiago, muito obrigado pela presença, tudo bem? A honra minha, Jairo, pelo convite. Então, bem, graças a Deus, muito bem, né? Estamos bem de saúde, então o restante nós corre atrás. Me falaram que você está correndo e bastante, né? No sentido literal também, né? Você virou um atleta, Tiago, foi isso? Opa, todo dia. Quantos quilômetros? Já 6, 7, 8. Eu tenho que cuidar da saúde física, né? Então, para essa corrida de rua da Câmara, você será um deles. Com certeza. Já tem data aí, pesada? Rogério? Estão organizando? Aí, maio. Em maio? Em maio. Em maio, ótimo. Vamos vincular o Maio Amarelo pensando no trânsito. Certo. Nós só estamos pensando em datas jurídicas, essas coisas que nós temos aí, principalmente porque esse ano é um ano eleitoral, mas nós precisamos vincular o nosso trânsito, pensar no trânsito, pensar na segurança do pedestre e principalmente hoje que nós estamos numa ascensão muito grande da corrida de rua. Portanto, já voltamos para esse assunto sobre micromobilidade urbana. Tiago tem um papel importante como presidente da Câmara para garantir que continue se expandindo a nossa rede de ciclovias, ciclofaixas, espaços para correr, espaços para pedalar, não é? Importante isso numa cidade, gente. Vale lembrar que agora em fevereiro a SIC vai fazer a caminhada. Nós do Pitoco seremos parceiros, até porque cachorro se entende com cachorro, não é verdade? A caminhada vem nesse contexto dessa tragédia com o cão, o cachorrinho Orelha lá de Santa Catarina. Ninguém imaginava que haveria uma repercussão tão grande. Tiago, tem muitos vereadores ali, você próprio, ligados a essa causa do bem-estar animal, não é? Esses bichinhos ganharam outro protagonismo na sociedade, você percebe isso? Olha, sem sombra de dúvida, né? Hoje quem não tem um cachorrinho dócil dentro de casa? Verdade. Claro que nós temos que cuidar. As pessoas muito reclamam hoje dos nossos cachorros abandonados. Mas alguém abandonou ele. Certo. Alguém colocou ele na rua, né? As pessoas às vezes não têm essa visão. O poder público às vezes falha muito com a política pública e nós precisamos ter um direcionamento. Claro que nós temos que entender o papel da ONG, temos que entender o papel do cidadão e o papel do poder público. Nós temos que ter uma unidade e pensar principalmente na política pública dos nossos cãozinhos. Veja bem, começamos aqui uma conversa mais informal, mas é preciso apresentar adequadamente o nosso entrevistado, o Tiago. E eu sei que o Tiago tem uma caminhada que começou com passadas muito humildes e modestas, né, Tiago? E não há nenhum motivo para ocultar isso, né, Tiago? Até isso enriquece
Eu, particularmente, fui office boy, trabalhei no pesado, não tive problema nenhum de trazer isso no meu currículo, sempre falei, nem é para se mostrar de uma outra forma, nem é para esconder, não é verdade? Você foi garçom, Thiago, é isso? Foi. É que assim, ó, e não é nem quando você fala, Jairo, não é nem se vangloriar, mas sim contar a sua história. Quem era o Jairo há 20 anos atrás? Quem era o Thiago há 20 anos atrás? Eu, há 20 anos atrás, o meu primeiro emprego foi entregar panfleto. Essa semana eu fui na região norte, semana retrasada eu fui na região norte, e quando eu cheguei lá no Henrique da farmácia, ele me deu um abraço, falou: você é famoso pela sua votação, hoje você sendo presidente. E depois eu entrei no carro, não falei para ninguém do meu time, mas me passou um filme que há 20 anos atrás eu estava lá com a bolsa nas costas, com 13 anos, entregando panfleto naquela região, naquela avenida. Então, trabalhar como eu trabalhei de início, fui servente, fui garçom por muitos anos, só na Martione da São Paulo com o Celso, que foi o que me deu a oportunidade de fazer extra. Eu trabalhava sexta, sábado, domingo. Eu trabalhei 8 anos. Então isso para mim é estar no meu currículo, e eu tenho a honra em dizer. E como eu falo, que eu tenho a honra em dizer que sou filho de uma zeladora, de uma mãe que sustentou eu, o meu irmão, nós somos em 2, e tem o terceiro que é só por parte de mãe, mas a minha mãe é zeladora até hoje. Eu tenho a honra em dizer, porque eu venho de uma família simples. Estar aonde eu cheguei hoje foi mérito, foi trabalho, e isso está no nosso currículo, isso está no nosso DNA. Pois é, na época tinha Fiel panfletagem, mas não era. Não era na Fiel, mas era na Master. A Master, mas eu trabalhava para o filho do dono da Master, que é o seu Jaci, que inclusive mora até hoje lá no bairro. E nessa última eleição encontrei ele. Falei: senhor Jaci, mas o que o senhor... Não, eu vim aqui votar para você e para o seu prefeito, porque você é o candidato. Tá vendo? Mas então, é que você devia ter feito com ele o que você fez lá atrás, você panfleteiro. Você tinha que ir lá na casa dele levar o panfleto da candidatura, não é? Veja bem, gente, já estou dizendo aqui que se nada der certo na vida do Thiago, na vida da política dele, espero que não seja assim, ele pode trabalhar lá no Pitoco, né? Nós temos lá uma equipe de 12 jornaleiros, ele já tem experiência, né, de entregar panfleto. Desempregado não vamos ficar. Não, já estou oferecendo emprego aqui para o Thiago, não vai ter problema nenhum. Essa é a prosa seguinte: Thiago, temos eleições esse ano, eleições gerais, que vão de deputado estadual a presidente da República, passando pelo Senado, passando pelo governo do Estado, né? Enfim, eleições gerais com exceção de prefeito e vereador. E tudo indica que a sua caminhada na condição não só de presidente da Câmara, como também de vereador mais votado, acho que em 2 eleições consecutivas, né? Naturalmente, o seu grupo político está lhe impulsionando para uma cadeira mais elevada, né? Sem diminuir o que é a importância da Câmara Municipal. Você vai disputar a eleição para a Assembleia, Thiago? Olha, Jairo, eu estou e cheguei muito novo na política. Onde eu tenho caminhado, não só no meu bairro, mas nos 4 cantos da cidade de Cascavel, nós estamos sendo alavancados com as novas lideranças políticas. E hoje nos credencia o quê? Ser o vereador mais votado da história de Cascavel, 4.243 votos. Nós temos hoje 3 deputados estaduais: deputado Gugu Bueno, deputado Batatinha, deputado Pacheco. O deputado Pacheco vai à eleição para deputado federal. O deputado Batatinha e o Gugu, como representa muito a cidade de Cascavel, eles estão bem e serão reeleitos. Nós precisamos deles lá. E nós abrimos mais um vácuo. E eu tenho hoje o meu time, o meu grupo, que fala: Thiago, você tem que disputar uma eleição. Gugu Bueno foi presidente, virou deputado. O deputado Márcio Pacheco foi presidente e virou deputado. Então nós temos um vácuo e essa carência de novas lideranças políticas, e não de idade. E sim de pessoas que queiram sair do conforto da sua casa, da sua vida particular, da sua empresa, e se colocar à disposição da população. Porque isso engrandece não só a cidade de Cascavel, mas o estado do Paraná. E o nosso partido já pediram para mim até assumir a presidência do partido. Eu não tenho essa questão que eu tenho que ser o presidente, mas falei que estou à disposição sim. Inclusive várias outras pesquisas que teve, nós estamos pontuando bem, mas temos que combinar com o povo e ver se o povo quer também, né?
Bom, eu sempre faço uma brincadeira com você no jornal, que até acho que você não gosta muito, mas eu quero te perguntar se já tem a bênção do Padre Gustavo. Senão já vamos retirar a candidatura agora aqui. Porque o Padre Gustavo é o nosso orientador espiritual. Abraço aí, Padre. Depois eu te mando esse link, tá? Inclusive ontem era aniversário dele, 37 anos, ficou ali 9 anos na paróquia Santa Luzia, está agora já saindo dali, vai para outra paróquia. E com certeza sim, porque todos nós temos uma história. Indiferente da religião, mas nós temos que pensar na política pública e pensar na cidade de Cascavel. Eu tenho um trabalho, muitas pessoas me falaram sobre o meu envolvimento, sobre padres estar na campanha, até vários outros pastores, que hoje é muito aberto. A igreja evangélica eu sempre admirei por eles terem uma postura. E não é você colocar na garganta e dizer esse é o candidato. Olha, nós temos candidatos que estão à disposição. Então, eu antes de ser político, antes de estar na vida pública, eu sempre tive esse envolvimento. Minha mãe é ministra, eu fui coordenador, fui catequista, então eu sempre tive esse vínculo dentro da igreja. E claro, temos a bênção do padre sim, além de ser amigo, ser muito próximo, nós temos que perguntar não só para o padre, mas para o empresário, para quem deu o emprego, para os grandes empresários, para o cara que foi lá, eu fui cobrador de ônibus na Aviação Capital, viu? O que você acha? O que você está ouvindo a população falar da política de Cascavel, do prefeito, nossa? Isso é importante, porque eu falo assim, o candidato ele tem que fazer o compromisso com o povo também, né? Tem que combinar com o povo. Não adianta eu querer, mas não combinar o voto com o povo, né? Verdade. Padre Gustavo, nós temos uma passagem com ele, né? Convidou a gente para uma confra da imprensa, profissionais de imprensa lá na igreja dele, né? Santa Luzia, né? Está na região sul de Cascavel. E aí combinamos com o gaiteiro, viu, vamos fazer uma sacanagem com o padre, vamos cantar Boate Azul. E aí, vamos constranger o padre agora. Que nada, o padre foi para o microfone cantando junto. E cantou junto, não é, padre? É isso, gente boa. O padre Gustavo sempre tem uma piada pronta, né, para contar para a gente. Bom, vamos lá. Sabemos que a representação política de Cascavel, tanto no Congresso Nacional como na Assembleia Legislativa, tem seus méritos, mas também tem algumas críticas, enfim, pontuais. Você acredita que há esse espaço para uma ideia nova, há um espaço para colocar um projeto diferente? Você acredita que essa sua votação muito expressiva para vereador possa se expressar também numa disputa para um cargo mais elevado, Tiago? Olha, tem espaço, porque Cascavel hoje nós temos 190 mil votos. Então vamos pegar a eleição passada. Gugu Bueno fez 13 mil votos e meio. O Batatinha fez 29, o Pacheco fez 14, são os eleitos. Rômulo Quintino fez 14. Tá, e o restante dos votos vai para onde? Foi muito voto para fora da região, né? E assim, Jairo, o que nós precisamos olhar? Nós precisamos falar para a população de ter um voto útil dentro da cidade de Cascavel. E eu dou sempre 2 exemplos. Você tem a sua casa e a do vizinho para limpar. Qual que você limpa primeiro? Pois é. A minha. Essa é a realidade. Muitas pessoas falam, Tiago, mas qual que é a senha ou qual é a receita de você fazer 1.800 votos dentro da sua casa? Eu fiz 1.800 votos dentro do colégio do Santa Felicidade. Eu falei, eu fiz o trabalho de casa, eu fiz o dever de casa, mesmo tendo 17 candidatos. Então nós estamos assim, eu venho para somar, eu não venho para dividir. Eu venho para somar com nossos deputados eleitos. Eu venho para somar com a gestão do prefeito. Porque nós temos que pensar na população. Viu? O cargo político é passageiro, Jairo. Quantas pessoas você já entrevistou que não estão mais na vida pública? E quantas pessoas que você vai entrevistar e vai continuar na vida pública, começando uma trajetória política? Um exemplo que nós podemos pegar, o ex-prefeito Paranhos. Foi vice-prefeito, foi deputado, foi vereador, foi vice-prefeito, foi deputado estadual, foi prefeito e agora vira secretário do Estado do Paraná. Então, assim, hoje nós temos exemplos. Como nós temos pessoas que fez só um mandato de vereador e não votaram mais. A propósito, o Paranhos, o grande puxador de voto, candidato a deputado federal, dobra contigo? Tem sintonia? Com certeza. Viu? Nós temos que dobrar com todos os nossos candidatos de dentro da cidade de Cascavel. É uma pré-campanha quando se inicia, mas é uma decisão em grupo que nós temos que definir pensando no crescimento e no desenvolvimento da cidade de Cascavel. Bom, você está na presidência da Câmara e você ocupa um cargo que tem uma liturgia de tentar conduzir uma sessão, mesmo que ela possa ser conturbada. Como é que você administra ali aquela polarização ali da Bia com o fã do Bolsonaro?
aquele pessoal faz aquele discurso e tal, aquela retórica, muitas vezes até uma retórica violenta e tal. Como é que você segura essa galera, Tiago? Olha, Você dá um chazinho de maracujá para eles antes? Como é que você faz? quando eu me coloquei à disposição, Jairo, muitas pessoas falavam que eu não tinha experiência para ser presidente. Eu ouvi isso também. Eu era muito jovem para ser presidente. Mas eu sou o vereador mais votado da história de Cascavel. Fui o vereador que mais economizei na história da cidade de Cascavel. Devolvemos 17 milhões de reais aos cofres e à população. Economizamos. E aí eu venho com essa conversa que você passou para mim, que muitas pessoas também teve muitas matérias dizendo que eu não tinha condução de ser presidente, conduzir os vereadores. Primeiro, o mandato é democracia. Nós temos lá todos os vereadores, os 21 vereadores representam uma parcela da população. Alguém elegeu o vereador. O que eu tenho falado é que quem tem que cobrar se o vereador está falando certo ou está errado é o eleitor dele. A minha condução é chamar os vereadores e falar, olha, vocês têm que ir mais devagar, porque essa polarização, nós temos o que você falou, tem um fã da extrema-direita, eu tenho a Bia, que é uma jovem eleita agora, uma revelação política também, da esquerda. Nós temos que entrar num contexto. Muitas pautas, às vezes é nível nacional, e está esquecendo das pautas da cidade de Cascavel. Para que você foi eleito? Qual é o teu intuito de ser eleito? Qual é o seu projeto para o município de Cascavel? Qual é o seu projeto para o seu grupo político? É isso que nós temos que falar. E a população ela tem que entender qual é o trabalho do presidente. Eu fui eleito presidente para fazer a gestão da casa, num orçamento de 47 milhões de reais, para cuidar de mais de 200 servidores. Eu fui o presidente que implantei, Jairo, eu valorizo o servidor. Eu implantei o Vale Alimentação para os servidores da Câmara Municipal de Cascavel. Muito tinha medo. Não, eu não tenho medo. Eu fui o presidente que modernizei o abastecer os carros. Hoje você abastece no cartão. Você tem um cartão que você abastece. Eu sou o presidente que estou implantando recursos para a imprensa. A imprensa vai lá cobrir. Viu, Jairo? Você não vive só de amor e carinho. Você tem uma estrutura. Você tem o local próprio, você tem uma locação, você tem pessoas que trabalham com você. Como que você vai me entregar o jornal se não tiver pagamento? Viu? Essa é a sua função. E quando nós temos uma imprensa que tem credibilidade, mesmo sabendo que tem uma parcela que às vezes não é. Essa é a realidade. E eu, graças a Deus, eu não tenho rabo preso. Eu sempre andei eu ando de cabeça erguida e sempre fui muito transparente. Então, a condução. E quando se fala nessa polarização, nós temos que tomar cuidado, porque quem perde é a população que está na ponta. Isso é verdade. Desfoca, né? A conversa, a população está mais interessada no buraco na rua do que se o Bolsonaro foi preso, se o Lula está enrolado. Eu acho que é... Lógico, o parlamento ele dá vozes para todos, não é? Sim. De vez em quando o cara dá uma passada no cenário nacional, não tem como o presidente impedir, e até isso é esperado de um parlamentar, não é? Justamente que esse mundo virou globalizado, não é? Mas o foco na questão local é sempre mais importante. Você falou aí da sua frota de carros, dali a pouco podemos ter também aí uma experiência com carro elétrico, né, Tiago? Com certeza. Colocar um carregador lá de 60, 70, um carregador grandinho, e colocar a Câmara Municipal nessa caminhada também da limpeza da matriz energética, não é, Tiago? Você é de uma nova geração, eu percebo que você tem essa preocupação, inclusive, com a micromobilidade urbana, com as ciclovias, você é um corredor, você conhece a cidade. Temos muito para evoluir nessa área, então, né, Tiago? Olha, sem sombra de dúvida, eu tenho 10 anos que eu venho da área do trânsito. Eu venho de autoescola. Então, a mobilidade urbana, a ciclovia, nós temos que pensar... Por que o país de primeiro mundo está dando certo? Se está dando certo lá, por que não pode ser implantado dentro da nossa cidade, dentro do nosso país? Então nós temos que, coisa boa, se copia. A nossa virada de chave agora é carro elétrico, temos que implantar carro elétrico. Você pega essas motinhas elétricas, você pega esses patinetes. Claro que nós temos muitos problemas. Porque não existe hoje uma fiscalização, uma normativa para dizer, Jairo, você comprou uma motinha elétrica, viu, capacete. Mas está em trâmite lá, né? Na Câmara, tá né? A Câmara vai regulamentar, né? Precisamos.
Precisamos, porque é o seguinte, nós não podemos esperar mais uma tragédia acontecer como aconteceu na Carlos Gomes. Verdade. Só que nós temos que lembrar o seguinte, aos pais, aos responsáveis, viu? Seu filho comprou, você deu de presente, fala para cuidar, usar o capacete, usar uma roupa adequada. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos, porque a culpa é do prefeito, a culpa é do vereador, a culpa é do secretário, viu? Nós somos pessoas. Eu tenho certeza, Jairo, e falo por mim, eu não saí do meu conforto ou da onde eu estava para vir para a política para ser mais um. Eu tenho certeza que você também não saiu lá de motoboy para ser quem é hoje, o Pitoco, com 29 anos, 29 anos de história, porque você poderia ter ficado lá atrás. E a mesma coisa é a população, nós somos ser humano. Eu estou num cargo, mas eu sou pai, eu tenho a minha esposa, eu tenho a minha família, eu tenho o meu negócio, eu tenho coração, eu choro. A população tem que entender isso. É um cargo. E vou errar? Claro que erro. Quem que nunca errou? Então, assim, nós temos que ter essa visão e falar, população, a educação começa dentro de casa. População, eu preciso hoje educar meu filho para separar o lixo correto, porque daqui 20 anos eu não sei como vai ser daqui 20 anos como vai ser a nossa água. Eu tenho que falar para o meu filho que tem 2 anos, que falar, olha, esse é o melhor caminho. Olha, nós erramos aqui, nós temos que cuidar das nossas árvores, nós precisamos fazer uma coleta seletiva e com mais transparência e separar o lixo corretamente. Nós precisamos pensar na sustentabilidade, nós precisamos pensar no ônibus elétrico, no carro elétrico, na moto elétrica, porque é isso que nós precisamos, no desenvolvimento sustentável a curto, médio e longo prazo. Eu vou trazer umas demandas já para o presidente da Câmara aqui. Todos nós que rodamos ali pela ciclovia, da Avenida Brasil, vamos ficar numa delas da Avenida Brasil, você percebe a rápida deterioração daquele espaço, né? E até lastimar que em alguns casos são as próprias raízes das árvores que estão arrebentando ali. A gente tem que achar um jeito de preservar a árvore, mas talvez uma camada a mais sobre a ciclovia, porque, Tiago, nós não estamos falando de boizinho, gente que não tem o que fazer passeando na ciclovia. Se você chegar ali às 7h30 da manhã e você anda muito pela cidade e você vê, ou 5h30, 6 horas da tarde, muito trabalhador da construção civil, você vê que o cara está ali manchado de massa, nas motinhos, que virou uma alternativa, inclusive o transporte coletivo, né? Bicicleta elétrica, bicicleta de todo jeito, patinete, sabe? A população aderiu, são milhares de pessoas, não é 2, 3. Ali está precisando de uma reforma, viu, presidente? Tem que dar uma mexida. Não sei como é que está essa conversa de vocês com o Folador, com o município, enfim, né? Olha, eu tenho já uma cobrança há tempo sobre as ciclovias, e não só essa, como várias outras. Uma que eu vou dar exemplo é a que liga a Comil e a Mascarello, para ficar mais fácil. Nós temos ali. Nós precisamos reformar. Mas ali vai sair uma obra agora na marginal. Vai né? ser feito a marginal ali para ter acessos, inclusive um viaduto. Mas não só isso, Jairo. Nós precisamos conscientizar a população, o comerciante, pensando na ciclovia. Pensando que dentro do centro, que é onde centraliza o emprego, eu tenho que ligar a ciclovia na região norte, na região sul, na leste, na oeste, mas nós temos um fato. Eu entendo a dor. Eu tinha a minha autoescola numa avenida, que é a Rio Grande, e ninguém quer uma ciclovia na frente do seu comércio. Mas essa pessoa também vai chegar no seu comércio. Ele também vai parar, ele também compra. Então nós temos que começar a conscientizar a população que não só pelo meio ambiente, mas o que é natural, que começa a aumentar. Você pega hoje as autoescolas. Depois da pandemia, eu fui cobrador de ônibus e eu fiz todos esses levantamentos. Na pandemia foi onde mais teve uma elevação de venda de habilitação. Porque a água bateu na bunda, eu não posso mais pegar o ônibus, que não poderia ficar 30, 40 pessoas dentro do ônibus. O que eu fui fazer? Fazer a minha habilitação de carro e moto, comprar uma moto. Hoje, com essa modernidade, vou lá, compro uma motinha elétrica e ficou mais fácil. Então, nós precisamos fazer essa educação e essa projeção que vai ser o futuro. Esse vai ser o próximo futuro. Esse é os passos que nós temos para o futuro daqui 5, 10, 15, 20 anos. É ótimo reafirmar e reprisar aqui o que o presidente acabou de falar. O teu cliente chega de carro? Chega. Mas teu cliente também chega de patinete,
chega de bike, chega daí de motoquinha elétrica. Tá? Esse também é seu cliente, ele também é consumidor. Ele também precisa de um espaço. Aliás, ele é que precisa ser protegido, porque está bem claro na legislação de trânsito, e você trabalhou com autoescola, o maior protegendo o menor. Né? Então, os veículos mais vulneráveis têm que ter um espaço de maior segurança. Eu sou muito cético com essa questão da nova legislação que colocou as motoquinhas elétricas no trânsito, no fluxo dos carros. Eu acho até perigoso, espero que não haja nenhum problema. Mas, Tiago, na questão macro aí, vamos lá. Você acha que o município de Cascavel está sendo bem administrado? Você acha que essa transição ocorreu dentro de uma normalidade? É verdade mesmo que o Renato pisou no freio no primeiro ano do mandato porque o Paranhos deixou o município endividado? Isso eu estou replicando aqui o que a oposição fala, né? Como é que está a saúde financeira do município? Olha, Jairo, a oposição ela tem que fazer esse papel. Esse é o papel da oposição. Eu posso falar o entendimento, até por eu ter uma aproximação ao prefeito Renato. Renato foi vice do Paranhos. Para dizer se o caixa do município está bom ou está ruim, não compete a mim dizer com números, porque eu tenho que falar algo que eu sei definitivamente. Não, olha, essas aqui são as dívidas. Claro que vamos pensar o município de Cascavel. Nós temos 10 mil servidores, nós temos aí 34 mil crianças, é igual dentro da nossa casa. Quem que hoje compra um carro novo no dinheiro? Com certeza que a prefeitura, para fazer todas essas grandes obras, ciclovia, o Fomplata, que para você contratar o Fomplata precisa implantar a ciclovia, para fazer, nós vamos inaugurar agora dia 6 a USF do bairro Santa Felicidade, que foi o meu primeiro pedido ao ex-prefeito Paranhos que fizesse um novo posto de saúde. São 5 milhões, de onde que tira, Jairo? Quem que está pagando a conta? Eu tenho que fazer um financiamento para pagar a conta. As pessoas querem que tape o buraco, que faça o reperfilamento na frente da sua casa, que faz 20, 30 anos que o asfalto é normal ficar ruim com o passar desses anos, mas você tem que ir implantando. Então, assim, para dizer concreto se tem ou não tem, não vou te dizer porque eu não sei em números. Mas é evidente que o Renato, com a sua humildade, o Renato ele não é político. O Renato é um grande empresário. O Renato ele saiu lá de cortador de lenha, de vendedor de açúcar, vendedor de farinha, dono da Univel, dono de outros empreendimentos e virou prefeito com 74 anos. Porque a fala dele, você ouve ele dizendo o quê? Cascavel me ajudou. Cascavel me levou hoje, sendo um dos nomes muito grandes dentro da cidade de Cascavel, não só financeiramente, mas com nome. Agora eu quero retribuir dentro da minha cidade, que é esse o meu desejo. Eu não sou natural de Cascavel, sou natural de Foz do Iguaçu. Eu vim de Foz do Iguaçu para Cascavel com meus 6 meses de vida. Então, se você for olhar o perfil do prefeito, tá acertando? Tá. Tá errando? Eu também errei. Eu já errei na minha gestão. Mas você vai falar assim, olha, e você vai olhar as outras gestões onde errou para você não errar também. Então, eu tô vendo que Cascavel está no caminho. Cascavel, se você for pegar o interior hoje, nós temos mais de 140 milhões de reais para fazer asfalto no interior. Isso eu acompanho porque eu sou o vereador que represento, que trabalho, que amasso barro lá no interior. Se nós for olhar aí, ó, vai ser... Você, Jairo, lembra muito melhor. Eu não venho de meio político. 2016, quando eu fui candidato, e aí eu fui entender um pouco para frente como era a eleição. Mas teve muitos prefeitos e ex-prefeitos que diziam que Cascavel era 100% asfaltado. E tem folheto guardado. Pelo menos hoje que o WhatsApp é mais fácil. Uhum. E não tem. Hoje no meu bairro tem vários tocos de rua que vai ser asfaltado agora. Nós assinamos essa semana que o Guto estava aí, e a nossa assinatura foi para fazer o 100% do asfalto do Lago Azul. São 35 milhões de reais investido, mas é um planejamento, porque lá não tem a rede de esgoto. Vamos fazer o asfalto, depois a rede de esgoto? Não, calma aí. Como que você faz na tua casa? Primeiro a base, então vamos fazer a rede de esgoto, Sanepar, e depois nós vamos fazer o asfalto. Mas já foi assinado. Então isso é importante dizer para a população, entre outras revitalizações, entre outros projetos, com certeza, logo o prefeito deve estar assinando isso. Esperamos que no show rural o governador venha e dê o anúncio aí do novo hospital dentro da cidade de Cascavel. Tiago, mas você está falando no hospital, viu? Mas é um hospital que tem que ser parceria com o público-privado. O poder público, e aí eu não estou dizendo que é o prefeito, o vereador ou o secretário. Parece que ele foi feito para não andar. As leis parece que foi feito para não andar. Jairo, nós estamos no ano eleitoral.
Tá, por que tem que parar? O prefeito, você é o prefeito, você vai para a eleição, não vai, viu? Deixa o prefeito trabalhar. Prefeito, o senhor não pode, o senhor não é candidato, deixa eu trabalhar. Tiago, deixa o Tiago trabalhar. Não, esse ano vai ser um ano que é licitação até tal prazo, até tal prazo. Não, a cidade, o desenvolvimento, ele não pode parar por causa de uma eleição. Pois é, até vou citar um exemplo, viu, Tiago? Eu recebi um release da EPR Iguaçu, a empresa concessionária do pedágio, administra 277 e 163. Eles estão trabalhando às 5 da manhã, 4, 3 da manhã, em restauração de rodovia. Quando é que o poder público vai poder fazer isso? Tá? É importante dar esse passo das PPPs. O PPP, inclusive, é muito necessário na iluminação pública, né? As cidades que implementaram PPP na iluminação pública põem a galera de madrugada para trabalhar, tem 24 horas para trocar uma lâmpada a partir do momento em que ela foi notificada, sob pena de multa contratual. Aí funciona. Né? O serviço público é mais amarrado. Aí o Tiago tem razão. Só antes de te passar, deixa eu complementar uma questão. Você falou de financiamentos, né? Alô, presidente da Transitar, uma pessoa muito boa, atende a gente sempre com muita gentileza. Prefeito Renato Silva. Vamos ampliar a eletrificação do transporte coletivo. A população não pode ficar derretendo dentro do ônibus, desses ônibus antigos, antiquados, fumacentos, barulhentos. É ruim para o condutor, é ruim para o usuário. Tem dinheiro do BRDE subsidiado, juros subsidiados, tem dinheiro do BNDES, certo? Vamos lá, gente, vamos dar um passo à frente. 10% é insuficiente, 10% da frota. As pessoas escolheram o ônibus, o usuário escolheu. Se para dois, um do lado do outro, só compare. Vai todo mundo para o elétrico. Por quê? Silencioso, confortável, ar-condicionado, né? Hein, Tiago, esse é um passo que tem que ser dado, né? Tem que ser dado. Eu fui cobrador de ônibus na aviação capital e esse desenvolvimento nós precisamos e é uma política pública. É o avanço político da política pública a curto, médio e longo prazo. Perfeita a sua colocação. E quando você fala da PPP, ela precisa existir, eu sou favorável. Porque parece não, anda. Porque eu também fui concurseiro. O mérito de quem passou no concurso é dele, porque ele estudou, passou. Mas essas parcerias público-privada para desenrolar, para andar. Você comenta agora do pedágio. Olha, pedágio é uma coisa que agora voltou. Quanto tempo ficou sem pedágio? Claro que a população tem que olhar, porque o pedágio, esse negócio que ficou mais barato, não sei para quem ficou mais barato. Porque isso não aconteceu. Se nós for pensar daqui 30 anos, se pensar daqui 30 anos que nós não era nascido para trás, era mais barato do que é hoje, pensando daqui para frente para os próximos 30 anos. E quando duplicar, tem aquele degrau de 40%. Tem mais isso. Então, assim, é outro assunto espinhoso que a população tem que olhar, porque isso aí vai refletir aonde? No desenvolvimento e quando chega aqui, ó. Quando vai chegar, quem vai pagar é o consumidor final. Mas eu tenho certeza que esse trabalho precisa ser feito. Agora nós temos aí o contrato do transporte coletivo. Esse contrato nós precisamos ser muito bem avaliado. Essa parceria, minha visão, que se fosse do município, o município não tem capacidade para fazer. Essa é a grande realidade. Tem que ser uma empresa privada, tem que ser pessoas que tenham esse know-how, que tenham essa visão, que cuida de ônibus, que cuida do passageiro. Nós temos que incentivar quanto mais pessoas andar de ônibus. Incentivar que tenha mais, é o que você falou, não 10%, por que não 100% de frota? Mas aí é um trabalho a curto, médio e longo prazo e uma educação. A educação é tudo. É igual o trânsito. Trânsito de Cascavel não é fácil. Mas e qual é a educação que a Transitar está fazendo? Já foi 1 ano de mandato. O que foi feito de educação nesse 1 ano de mandato? Precisa? Será que está falho? Será que está certo? Será que nós não estamos vendo? Então isso é um trabalho não só dentro dessa secretaria, entre outras, mas eu tenho certeza que o Renato vai fechar aí com chave de ouro esse mandato e nós precisamos e temos que apostar. Porque se o prefeito vai bem, a Câmara vai bem, quem ganha é a população. Estamos na parte final do nosso podcast, estamos entrevistando aqui o vereador Tiago, presidente da Câmara Municipal de Cascavel. Vamos para as 2 últimas questões aqui rapidamente. É quase que um quiz aqui, né, Tiago? Vamos lá. Greca, Cury ou Guto? E agora? E o Moro?
Não, eu estou falando dentro do grupo do governador, onde você está, tá né? bom. Entendi. E o Moro? Pode pôr? Vamos incluir o Moro, então? A minha visão, eu tenho falado aí, onde eu tenho caminhado, hoje eu estou no Republicanos, o Republicanos hoje está com o Pedro Lupion, é do Alexandre Cury, nós não podemos errar. A minha visão é dar continuidade, mas nós não podemos entregar para pessoas que não tenham visão, que não tenham planejamento. A nossa decisão é o seguinte: quem é o candidato do grupo? Eu sou bem... mas vai ser o Greca, é o candidato do grupo? Beleza. Aconteceu via nacional, o candidato vai ser o Sérgio Moro? Beleza. Eu acho que nós temos que pensar no crescimento. O que nós não podemos é dividir. Porque daqui a pouco você falou ali, Greca, Cury, Guto... esses 3, beleza. E nós temos só o governador e o vice. E se um deles não é o candidato escolhido e acaba sendo o vice de outro? Fala pra mim. Daqui a pouco tá dando o segundo turno. O governador, ele vai à presidência, vai ser vice, vai descompatibilizar do cargo, não vai. Então, assim, o pessoal falar do vice-governador. Então, eu acho que o grupo não pode dividir. Não é momento de dividir, é momento de somar. Então vamos dar um pulinho em 2028 antes de terminar essa conversa. Quem que você vota para prefeito? Paranhos, Renato Silva ou Thiago? Eu vou votar para mim. Votar em você. Então tá certo. Eu deixei fácil a resposta, né? Você acha que há um acordo entre o Paranhos e o Renato para o Paranhos voltar automaticamente? Olha, a minha visão hoje é que o Paranhos está muito bem. Cascavel está sendo bem representado. Paranhos deu um up na Secretaria do Turismo. Porque o Paranhos, para mim, é um espelho de trabalho. Ele sabe trabalhar, ele corre, ele levanta cedo, ele dorme tarde. E para nós, hoje, Paranhos ele tem que continuar não só sendo deputado federal, que é a minha visão, já vou adiantar aqui, a minha visão é que ele vai ser eleito deputado federal, vai se afastar e vai virar secretário do Estado. Porque é mais uma força que nós temos dentro da cidade de Cascavel. Então... sem sombra de dúvida que quando ele voltar, ele será candidato, será prefeito da cidade, eu vice, você vice, eu não vejo problema. Mas eu acho que é momento de, se ele tem esse potencial de crescer, é mais uma representatividade que nós temos da cidade de Cascavel. Mas e aquela mosquinha azul lá no Paço Municipal, será que picou o Renato ou tem um pessoal com detefão? Antigamente tinha um trocinho que fazia uma fumaça, não sei se você vai lembrar. Fumaça assim, circular, que era para espantar os pernilongos, os bichos. Como é que era o nome daquilo? Me foge agora. Tem gente que coloca isso ali no passo para a mosquinha não picar o Renato, né? Para ele não querer ir para a reeleição. Você acha que de repente ele não se entusiasma e fala, Paranhos, aquele acordo era outro, agora eu sou candidato? Olha, eu penso que o grupo tem que se manter unido. Cascavel vive um momento que não é da minha época, você vai poder falar melhor, mas que Cascavel era só briga. Entre deputado, vice-prefeito, problema dentro da Câmara Municipal de Cascavel. E hoje tem unidade. Tem o grupo da oposição, normal, tem a situação e tem o que ganhou e tem o que perdeu. Então eles acabam se entendendo. Eleição é isso, né? Então, tem o que ganhou e tem o que perdeu. Agora, o que nós temos que pensar é que nós não podemos dividir. Porque se nós dividir, quem perde é a população. A continuidade do trabalho faz toda a diferença. Mesmo dando continuidade do trabalho que o Renato era o vice-prefeito, teve os seus perrengues. É a grande realidade, porque, viu, Jairo, você pode ser o prefeito e eu vice, eu tenho uma visão, você tem outra. Mesmo, às vezes eu vou te dar ideia e você vai comprar, às vezes não. Essa é a grande realidade. Então nós temos aí um grupo que nós não podemos dividir e sim nós precisamos somar, porque quem ganha vai ser a população de Cascavel. Bom, antes de te passar para as considerações finais, eu vou te passar um bonezinho do Pitou, que eu sei que você não vai poder usar, que você vai arrumar uma confusão com o Nardelli, com o Miguel Dias. Não, ele não me deu? Com o tal. Mas se você não puder usar, passa para o padre. Não, o padre é nosso amigo. Não, você vai, viu? Obrigado, você vai ver eu usar, porque assim, ó, o Miguel me deu uma xícara, eu uso a xícara dele. Aí, o Luizinho não me deu nada, mas ele de vez em quando ele faz uma janta na casa dele. Certo. Lá de vez em quando, tipo uma vez no ano, dele me convida, mas não me deu nada ainda. Não, ele me deu um pote de sal, então eu uso sal também, vou tirar foto e vou mandar para ele. Mas o Luizinho já caprichou mais. Já foi melhor, brindes, já. Né? É verdade. Tiago, muito obrigado pela sua presença, sua participação. Passo para as suas considerações finais. Jairo, quero agradecer ao seu espaço. Eu falei para você um pouco antes, desde quando eu era criança, o que me marcou é
essa logo. O mascotezinho do Pitoco. É o mascote aí. do Pitoco, que ele está cada vez melhorando mais e ele nunca envelhece, né? Então, assim, quero agradecer o espaço, dizer que estamos à disposição. Estou à disposição para ouvir críticas construtivas. Estou à disposição para o que é melhor para a população de Cascavel. E o que eu falo para a minha equipe, nós temos que ter humildade. Nós temos que ter pé no chão. Para mim, da onde eu tenho a minha história, para quem conhece a minha história, quem é o Thiago, por que eu votei no Thiago, por que o Thiago é o vereador mais votado da história de Cascavel, por que o Thiago hoje é o atual presidente, por que o Thiago está disposto, está disponível a ser um pré-candidato a deputado estadual, por que o Thiago daqui 10, 15 anos, eu estou com 33, posso ser prefeito, posso ser vice-prefeito, posso ser secretário, mas é com diálogo, é com trabalho e pensando no desenvolvimento da nossa cidade. Não sei de tudo, mas com certeza o conhecimento que você tem de 29 anos no meio da comunicação, nos bastidores políticos, indo à eleição, isso faz toda a diferença. Então quero agradecer aqui do fundo do coração, obrigado você pelo seu tempo precioso, pela história que vocês têm em Cascavel, que é isso que nós precisamos. Pessoas do bem no meio do jornalismo, pessoas do bem no meio político, e todo lugar nós precisamos. Mas nós precisamos principalmente conscientizar a população. Precisamos pensar nos nossos jovens, nos nossos que são nosso presente, será nosso futuro. Precisamos pensar nos nossos avós. Eu tenho uma avó, como será daqui para frente? Nós precisamos pensar no desenvolvimento da cidade, na melhoria da saúde, na melhoria da educação, dos nossos representantes que estejam preparados, e é para isso que nós viemos. Eu vim para multiplicar os meus talentos. Se eu tenho talento, eu quero multiplicar. Quero multiplicar, vou multiplicar, mas fazendo bem. Então, obrigado pelo espaço e tenho certeza que você, com essa grandeza, sempre estarei à disposição para conselho, para dizer, Thiago, tira o pé, esse não é o caminho, não é o momento, que é isso que nós precisamos. Perfeito. Recebi aqui o presidente da Câmara Municipal de Cascavel, o vereador Thiago. Agradeço a presença e a companhia de cada um de vocês. Grande abraço, saúde a todos e até breve.